E aí, para repercutir esses dados da inflação brasileira, que vieram ligeiramente abaixo do esperado, inclusive apesar de altos, eu converso com Mariana Costa, economista-chefe da Mirai Asset Brasil. Tudo bem, Mariana? Bem-vinda mais uma vez aqui. Boa tarde para você. Boa tarde, obrigada pelo convite. A gente que agradece pela presença. Eu quero muito saber a sua avaliação com relação a esse resultado do IPCA. Resultado que, como a gente está falando por aqui, veio um pouquinho abaixo, mas ainda assim teve essa alta. É um número que veio um pouquinho melhor do que esperado, sem dúvida nenhuma. Acho que aqui nesse número, como a gente tem um impacto muito importante de energia elétrica, acho que ter ficado assim um pouquinho fora do que era o esperado, está dentro do esperado, digamos assim. Acho que, como você colocou, né, a gente tem uma característica aqui que é essa volta dos preços de energia elétrica, então a gente chama que tem uma recomposição dos preços, e o outro destaque fica com a parte de alimentos, né? Na ponta contrária, a parte de alimentos que ainda segue num território negativo, um pouco menos do que a gente tinha observado no mês de agosto, mas ainda mostrando uma queda importante dos produtos in natura. Então, essa é a cara do índice pensando nos itens ali dentro, né? Eh, Quando a gente olha esse número com um pouco mais de uma outra forma, que seria olhar para os núcleos, daí remete mais aquele gráfico que você mostrou para a gente em 12 meses, que mostra que é uma inflação que, por mais que ela tenha amainado daquele pico de 5,40 ali, ainda é uma inflação em 5,17 acumulada em 12 meses. Ela está muito distante, não só do centro da meta, como do teto da meta, né, que é de 4,5%. Então, isso mostra ainda uma inflação bastante pressionada. Mas, também vale dizer que quando a gente olha para esses núcleos, por mais que você tenha toda essa pressão, a gente vê um quadro um pouquinho mais benigno, acho que a gente pode dizer isso, principalmente pelo comportamento do núcleo de serviços e de bens industriais. Daí, bens industriais vão ser aqueles que são mais afetados pelo câmbio, dentro do IPCA, que então mostra já uma inflação mais perto de zero, e a parte de serviços, que é a grande preocupação que a gente tem com a inflação ao consumidor, também mostrando algum arrefecimento superior do que era o esperado na margem. Então, um quadro um Perfeito. pouquinho mais benigno. Sim, aproveito também para te perguntar, Mariana, para tentar entender muito mais sobre esse cenário, porque você começou falando sobre alimentos especificamente. O alimento, se a gente for olhar o começo do ano, os alimentos eram os vilões, né? Quando a gente olha para o cenário, e agora a gente está vendo, neste fim de ano, os alimentos realmente ajudando até a diminuir a inflação da forma como a gente está vendo. Você acha que ainda tem espaço para mais diminuição, para mais cortes no preço dos alimentos nos próximos meses ainda? Existe, mais ou menos. Aqui a gente tem uma certa sazonalidade e o que a gente vê é de variações bastante mais negativas. Então, agosto, você teve uma queda muito mais expressiva desses preços. Em setembro, eles ainda continuaram, mas a tendência é de que essa variação vai chegar a zero, né? Então, você vai saindo dessas quedas, que tem muito a ver também com aquela alta muito expressiva que a gente teve no começo do ano. Então, olhando para frente, o cenário é muito mais de uma estabilização do que retomar essas quedas. Pode ser que ali existia uma esperança de que café pudesse ter alguma retração em função da questão tarifária, mas não é o que está acontecendo. Perfeito. E aí você falava especificamente com relação ao núcleo da inflação. Queria até falar um pouco sobre isso, mas antes entender um pouco sobre o movimento que a gente está vendo com relação à alta no preço da energia, né? Bônus de Itaipu, entra bônus de Itaipu, sai bônus de Itaipu. A gente está vendo esse cenário bastante volátil como um todo, né? Até queria entender qual a projeção que você faz para isso. E olhando especificamente para o núcleo da inflação, a gente pode imaginar que teremos ainda mais quedas nos próximos meses. Bem, da parte de energia elétrica, o quadro olhando para frente é de um pouco mais de pressão sobre preços de energia elétrica, porque a gente vai entrando, né, nas bandeiras, você sai esse bônus de Itaipu, então a ideia é que você continue com preços de energia pressionados. Em relação aos serviços, daí aqui
é a grande pergunta, né, que o Banco Central, principalmente, se faz. E por que serviços é tão importante? A gente tem sempre que lembrar que 60% do nosso PIB é de serviços, né? Então, grande parte da inflação, do índice de inflação, vai refletir isso. Então, serviços é uma parte muito importante de quando a gente faz essa análise da dinâmica de preços. E serviços está muito ligado ao mercado de trabalho. E é um mercado de trabalho que ainda se mostra bastante apertado, digamos assim. Então, você tem um mercado de trabalho apertado, incentivos fiscais vindos do governo, a isenção do imposto de renda. Tudo isso aumenta o poder de compra, né, do cidadão, então faz com que a perspectiva para serviços continue num quadro de bastante resiliência. Então, aqui acho que a gente não vai ter assim muito alívio, digamos assim, do lado de serviços, mas é importante dizer que algum arrefecimento a gente tem na margem. Perfeito. E aí aproveito para entender um pouco das projeções de vocês, levando em consideração a expectativa de ver essa inflação caminhando em direção à meta, a expectativa inclusive principalmente aí do Banco Central. Como é que você está enxergando a partir desse dado do IPCA o caminho até para uma taxa de juros diante desse movimento que a gente está vendo de desaceleração como um todo? Talvez aí a gente já imaginar um corte para esse fim de ano ou só no ano que vem. Como é que vocês estão enxergando esse cenário, Mariana? Olha, acho que o IPCA de hoje muda pouco a expectativa sobre os cortes. Acho que fica mais ou menos como estamos hoje. É claro que ele traz uma visão um pouquinho mais benigna. Então, você tem um dado importante que ficou um pouquinho melhor do que era o projetado. Por que ele não muda muito o cenário? É só um dado, né? Então, a gente, o que o mercado, o que a curva de juros futura precifica hoje? A maior probabilidade é de que o Banco Central comece a cortar juros na reunião de janeiro. Se a gente tiver um comportamento um pouco melhor dessa inflação, por exemplo, a continuidade desses dados um pouquinho melhores na ponta, se nós tivermos um comportamento do câmbio continuar a se comportar aí perto desses seus 5,30 e a atividade continuar a desacelerar conforme alguns dados que a gente começa, né, a gente tem observado, abre o espaço para o dezembro, para que esse corte possa vir em dezembro. Se esse quadro, a gente tem uma volta, uma desvalorização do real, continua a ter o mercado de trabalho, uma atividade um pouco mais forte, e os dados de inflação correntes mostrarem uma resiliência ainda grande desses serviços, daí ganha até mais probabilidade o março. Então, o Banco Central fica um pouco mais cauteloso. Então, respondendo sua pergunta de forma objetiva, a expectativa é de que o Banco Central comece a cortar em janeiro, mas a depender muito aí do comportamento dos dados daqui até lá. E aí até aproveito também, Mariana, porque a gente tem repercutido bastante. A Abicom fez um levantamento mostrando que o preço da gasolina está muito defasado na comparação com o preço internacional. Estamos aí com um valor em torno de 8% mais caro do que o preço da gasolina internacional. Se existir algum tipo de mudança no preço da Petrobras, se eles anunciarem algum corte aí em 8% ou 5%, a gente vai ter uma mudança bem grande no IPCA, inclusive, talvez os preços caiam bastante. Aí eu queria entender o quanto que isso pode impactar até na taxa de juros e nessas projeções todas, porque aí o cenário pode ser outro também, né? Sem dúvida, né? Assim, sempre a gente tem que pensar que seria algo, é um item, é pontual, Isso. mas ele tem um efeito sobre os outros itens, né? Por mais que você não tenha, ele não seja direto, mas ele acontece de forma indireta. Então, ajuda. Então, se a gente tem uma queda do preço de gasolina, isso sem dúvida vai ajudar esse cenário de que o Banco Central possa cortar um pouco antes do que está precificado aqui na curva. Sem dúvida, é um item que tem um peso muito importante nessa cesta de consumo.